Ele é hoje um dos mais respeitados constitucionalistas do país, publica muito, é doutor em Direito e tem pós-doutorado pela Escola de Direito de Yale, nos Estados Unidos. É advogado e professor. Os livros e as crenças do jurista Daniel Sarmento estão no Iluminuras de hoje. Mas antes, a conversa com a escritora Grácia Cantanhede. Advogada, a Grácia tem 5 livros publicados. 2 de poemas, 1 de contos, outro de crônicas e um romance. Esse, o mais recente. Tudo bem, Grácia? Tudo bem, Paulo. Muito bem-vinda. Obrigada. Bom, eu sei que você lê muito, sempre leu muito, gosta muito de leitura, de literatura. Agora, quais são os seus preferidos? Você tem sua lista, assim, seus autores preferidos? Olha, eu leio tudo que me cai à mão, até por uma questão de uma crítica, assim, interior. Mas eu gosto, no momento, eu estou lendo todos os livros, relendo Clarice Lispector. Por quê? Porque eu acho que ela, além dela ser a maior escritora nacional, ela tem sido estudada no mundo todo, né? A obra dela tem sido motivo de divulgação nas escolas do mundo todo, desde a Argentina, a Europa toda. Ela é muito estudada, por isso eu também gosto de estudá-la. Quem mais? Quem mais você destaca aí, seus autores, autoras preferidos? Olha, eu gosto de Manuel de Barros, meus poetas preferidos, eu gosto de poesia, eu gosto de Neruda, eu gosto de Vinícius, eu gosto de todos os poetas renascentistas, eu gosto de Camões. Eu tenho uma lista enorme. Eu fui a Coimbra agora e me deliciei lá naquela biblioteca imensa da Universidade de Coimbra, onde Camões estudou. Interessante que você fala, né? Eu sei disso, você fala que os seus pais não eram pessoas estudadas formalmente, mas sempre leram muito e sempre incentivaram. Que lembrança é essa que você tem? Olha, eu tenho lembrança do meu pai, desde pequenininha, que ele esperava o jornal e lia como se ele tivesse, assim, como se fosse uma solenidade. Lia no café da manhã e dobrava como se fosse, assim, um livro, como se ele estivesse guardando. Aquilo me marcou muito. E assinava as revistinhas infantis para mim. E minha mãe era uma pessoa tão criativa que eu imagino minha mãe nascendo hoje, ou no século agora, neste novo século, como ela seria se ela tivesse tido a oportunidade de estudar, uma grande mulher. Essa grande leitora tem aqui vários livros também lançados, são 5 livros lançados por enquanto. Eu começo por esse aqui, Mulheres Apaixonadas. O que você traz aqui? 65 contos, a ideia era fazer mini contos, mas eles cresceram, alguns ficaram até de maiorzinhos. Eu falo sobre mulheres porque o meu universo é muito feminino, eu sou de uma família de muitas mulheres, 7 irmãs, e cresci também no meio de tias, e as mulheres sempre foram muito fortes, muito presentes na minha vida, mas isso não quer dizer que eu seja aquela feminista tradicional, nem que eu escreva para mulheres, eu escrevo para todo tipo de... Agora eu escrevi um romance juvenil, eu escrevo para todo tipo de gente, para todo tipo de pessoa, e qualquer sexo e idade. Como é que é o seu processo? Você escreve todo dia? Todos os dias. Eu escrevo, eu tenho 2, 3 páginas no Facebook, escrevo e jogo no meu blog. Depois vou corrigindo, vou mudando, vou alinhavando e tenho 5 livros para publicar graças à internet, o que me estimula muito. Eu tenho um retorno e esse retorno para mim é muito importante. Você vai publicar 5, tem 5 publicados? Tenho 5 publicados e mais 5 para publicação. Esses publicados são variados, né? Tem conto, tem poesia, tem romance. Sim. Eu vou puxar aqui um agora, que é um dos seus livros mais recentes, se chama Bacia das Almas. Aqui tem poemas. 85 poemas. Eu dividi, porque eu teria ou um livro muito consistente ou dividir os livros. Então eu dividi em 2 e publiquei esse para publicar um outro, se Deus quiser, até o fim do ano. Você tem gêneros variados, escreve poesia, como eu falei, crônica, conto, romance. Como é que é na hora de escrever, de sentar ali na frente da tela e escrever? Quando é que você fala assim, agora eu vou sentar para escrever um poema, ou uma crônica, ou alongar aqui o meu romance? Como é que você define isso? Tem uma ideia, e essa ideia eu já sei que será ou uma crônica, ou um conto, ou um poema. Então a ideia chega. O mais difícil foi escrever o romance, porque a minha escrita é curta. Então o romance você encadeia, é um encadeamento. E isso para mim, eu já escrevi 2 romances, esse que eu lancei e um adulto, que ele passa por transformações, por correções, eu leio, modifico alguma coisa. Então ele está quase pronto para ser lançado. Agora este aí é um livro que tem até feito muito sucesso, quem tem lido tem gostado muito dele, porque ele está recente, tem um mês que eu lancei.
Então, o feedback vem com mais tempo. Mas ele é um livro que fala sobre muitos assuntos dentro dele, ele fala sobre várias coisas. Eu até com essa novela da Glória Pérez, eu disse, eu tenho uma coisa parecida com a Glória Pérez, porque eu ponho tantos assuntos no meio. Um romance que abrange, ele fala sobre DNA, ele fala sobre amor, ele fala sobre traição, ele fala sobre droga, ele fala sobre menstruação, ele fala sobre o primeiro beijo, ele fala, quer dizer, é um leque de coisas. E as pessoas dizem que conseguem, quer dizer, que é uma leitura boa. Bom, o livro está aqui comigo, se chama Madonna Chegou, é um romance juvenil e é a primeira vez que você escreve para esse público. Como é que foi? Foi um desafio, eu imagino. O adolescente sempre me chama muita atenção, porque o adolescente é uma fase muito difícil da vida, né? Muito intensa, tudo é muito exagerado, os sentimentos afloram com muita rapidez e mudam da mesma maneira. Então, eu acho que é um bom tema. Tudo que fala sobre adolescente é interessante. Qualquer assunto que você puxar, ele é bem interessante e ele dá margem a você abordar vários assuntos num livro para adolescente. E como é que está o retorno? Está sendo muito bom, as pessoas... Principalmente pela internet, não é isso? É, as pessoas que estão lendo, porque demora um pouco, né? Ele foi lançado há menos de um mês, mas as pessoas estão gostando e dizendo que o livro é fácil de ler, é gostoso e que o encadeamento é muito bom e que elas não conseguem parar. Então, eu acho que é o maior elogio, né? Está satisfeita, né? Eu gosto, eu acho importante esse feedback. Como é que é escrever para esse público? O que você pensou? O que você pesquisou? O que as pessoas não encontram aqui, que só encontram aqui no programa? O que você pensou na hora de escrever esse livro? Olha, eu pensei em mim mesma, porque eu fui uma adolescente que sentia tudo muito intensamente, muito exagerada, assim, amava muito, odiava muito e queria tudo ao mesmo tempo. Isso serviu de base. Agora, você escrevia todo dia, não escrevia todo dia? Como é que foi o processo aqui criativo? Eu tenho essa curiosidade para perguntar o seguinte. Nossos escritores, né, os nossos convidados aqui, você, por exemplo, escreve todo dia de manhã ou todo dia à tarde. Existe algum ritual na hora de sentar e escrever? Não existe, não. É a hora que eu tenho vontade, que eu tenho disponibilidade de tempo. Eu sento e escrevo. Às vezes à noite é mais fácil. À noite é mais tranquilo, não é? Durante o dia, porque todo mundo tem muitos afazeres. Mas eu procuro escrever. Eu, às vezes, escrevo de manhã, muitas vezes. Escrevo à tarde também. Escrevo no avião, escrevo no mercado, assim, porque vou escrevendo, não é só você escrever, estar sentado no computador ou estar com um lápis ou uma caneta na mão. Você escreve mentalmente. Depois chega em casa, você passa para o computador. Às vezes a ideia nasce assim, do nada, né? Numa conversa, ou numa viagem, ou numa leitura. E você sempre está... A leitura é muito bom por isso, né? Porque você lê uma coisa que te lembra outra, não tem nada a ver, mas te despertou o desejo de escrever. Agora, quando você lembra alguma coisa e não tem nada ali perto para anotar, como é que você faz? É sofrido, né? Porque às vezes você fica com medo dele escapulir. Mas normalmente volta. Eu não tive nunca essa síndrome da página em branco. É engraçado, né? Porque tem cronista que fala, eu escrevi para o Correio Brasiliense, 3 anos, escrevi a crônica, eu nunca tive esse problema de não ter ideia. Eu sempre tive, as ideias afloram com muita facilidade. Você citava aí alguns autores, né, alguns escritores que te ajudam a escrever. Quem são esses hoje? Os poetas me ajudam muito. Eu leio uma poesia, por exemplo, eu li uma poesia de Jorge Lima e fui escrever uma coisa, quer dizer, a impressão que dava é que eu ia fazer alguma coisa semelhante e sai uma completamente diferente, mas talvez pelo inconsciente que te leva num caminho, aquilo te despertou um sentimento que você nem se lembra mais. E você escrevendo, você vê que tem alguma coisa a ver, mas não com aquelas palavras, de um outro jeito, de uma outra maneira. Você gosta muito dos autores brasileiros, né? Gosto muito dos autores brasileiros, eu leio todos eles. Eu comecei, na minha adolescência, eu lia muito Jorge Amado, eu lia muito Machado de Assis. Machado é o maior, né? É o melhor, é o mestre mesmo. Mas li todos eles e eu acho que nós já teríamos um prêmio Nobel, se fosse o caso de valorizar os escritores, porque o Jorge Amado é um grande escritor. Eu acho que ele merecia ter ganho. Você citou aí alguns que eu entendi aí que são seus preferidos, né? Machado, Clarice, Jorge Amado. Desses aí, você tem o número 1? Clarice. Ela me instiga muito. Ela é uma filósofa. E a filosofia, eu acho que é a base de tudo, né? Todo bom escritor, todo grande escritor
ou ele estudou filosofia, ou ele lia muito filosofia. A filosofia é a base mesmo da literatura. Para terminar, Grácia, o que vem aí para frente? Você já falou aqui mais cedo que tem 5 livros aí que serão lançados. Por qual que você vai começar? Que você pode adiantar aqui para a gente? Olha, o meu livro de contos, eu acho que o conto, dizem que é o mais difícil. Para mim não é não. Para mim o mais difícil é o romance mesmo. Porque eu tenho facilidade para textos mais curtos. Então, escrever um romance, para mim, é muito difícil. Mas eu já escrevi um juvenil e vou terminar esse, quer dizer, acabar de fazer esse adulto, esse romance para adultos. Mas é o mais difícil para mim. Para mim, a maior dificuldade é essa. O próximo, então, é de conto? De contos. E o de romance também, pelo visto. É. Não, tem de poemas também, tem de crônicas, né? Meu de crônicas está prontinho, já está no prelo. Vem muita coisa aí. Vem, eu gosto, eu fico feliz. Ok, Grácia, é isso. Foi um prazer conversar aqui com você, falar um pouco sobre poema, sobre crônica, sobre romance juvenil. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Paulo, pela gentileza, e a Iluminuras e a TV Justiça. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a gente fala mais sobre literatura, dessa vez com o jurista Daniel Sarmento. O intervalo é curtinho, hein? Não saia daí. O Iluminuras já está de volta. Eu converso agora neste segundo bloco com o jurista Daniel Sarmento. É um prazer receber você aqui. Prazer é meu. Para começar, Daniel, o que você está lendo hoje? Olha, eu acabei de ler ontem um livro chamado Colunas de Fogo, que é um romance histórico do Ken Follett. Um livro comercial, mas bem gostosinho, bem interessante de ler. E eu sempre leio ao mesmo tempo várias coisas, né? Enfim, estou lendo nesse momento também uma coletânea sobre trabalho escravo, até por conta de uma ação que eu sou advogado aqui no Supremo Tribunal Federal sobre lista de trabalho escravo e mais algumas outras coisinhas. Como é que você escolhe as próximas leituras? Como é que você define seus próximos livros, seus autores? Eu sou meio caótico, né? Eu sou, enfim, um viciado em leitura, gosto de ler tudo, gosto de ler romance, gosto de ler filosofia, poesia, livros jurídicos e tal. Então eu vou assim, à livraria, o que me interessa eu compro, também baixo muito livro pela Amazon, né? Compro livro em sebo, então é um processo meio caótico e, enfim, aquelas leituras profissionais, aí elas têm que ser um pouco mais organizadas que a gente lê em razão da demanda, né? Agora, o que dá prazer é ler assim livros variados, um de cada vez, varia a hora de dia, de noite, você tem rituais? Eu nunca leio um de cada vez. Normalmente eu estou lendo 4, 5, 6 livros ao mesmo tempo, né? Eu leio sempre de noite, eu de noite não consigo dormir sem ler, e eu sou aquele leitor assim, voraz o tempo inteiro. Minha família reclama que, por exemplo, eu tomando café da manhã, eu ou estou lendo o jornal ou estou com um livro aberto, então eu leio praticamente todos os momentos. Eu sou até um pouco excessivo. Sempre foi assim para publicar também? Você publica muito, escreve muito. Sempre foi assim também? Eu escrevo bastante, mas a leitura eu diria que é um vício mesmo. Publicar é um hábito, eu gosto de escrever também, mas não tanto quanto ler. Eu estou aqui com o seu livro mais recente, Daniel, Dignidade da Pessoa Humana, Conteúdo, Trajetórias e Metodologia. O que você traz aqui que as pessoas vão encontrar aqui? Esse livro foi a minha tese de titularidade na UERJ. É um livro em que eu discuto o princípio da dignidade da pessoa humana, tentando atribuir um conteúdo específico a ele. É um princípio que é extremamente importante, mas como ele é muito vago, ele era um pouco usado para tudo, né? Quase como um coringa. E aí uma coisa que às vezes é usado para tudo não serve direito para nada. Então meu objetivo foi tentar atribuir um conteúdo e definir uma metodologia para a aplicação desse princípio. Agora, você imagina num leitor, quando você escreve, é para uma pessoa específica, para uma formação específica ou é para todos? Não, eu acho que eu imagino um leitor, né? Primeiro, eu tenho sempre uma preocupação nos meus livros de escrever de uma maneira compreensível, né? Acho que é um hábito ruim da literatura jurídica, sobretudo a mais antiquada, de
escrever empolado. Então eu tento escrever simples, de uma maneira que um estudante sério de graduação consiga entender. Mas eu tento puxar para cima, né? Quer dizer, simplificar na forma, mas no conteúdo trazer o máximo de reflexões, de críticas, de inovações possível. A gente falou um pouquinho sobre rituais, sobre o processo criativo. Como é que foi o processo desse livro? Um processo longo, um tiro curto? Como é que foi aqui o dia a dia desse livro? Esse foi um processo um pouco complexo, porque era um concurso público, né? Então eu tinha um prazo. Então foi tenso, eu diria, né? Mas eu, quando vou escrever um livro, normalmente eu já li bastante sobre esse assunto, né? Nesse caso não foi diferente. Eu já tinha muita leitura sobre esse tema, né? Mas eu dificilmente sento para escrever já com todo um roteiro programado. Eu vou escrevendo, vou frequentemente mudando de ideia, né? Para mim também a escrita é um processo colaborativo, quer dizer, eu tenho vários amigos, professores, alunos, né? Eu tenho alunos brilhantes com os quais eu frequentemente dialogo. Então às vezes eu escrevo um capítulo, mando, falo, olha, o que você acha? E aí às vezes vem sugestões, eu às vezes incorporo, né? Então também escrever para mim é um momento em que eu aproveito para conversar com amigos sobre os assuntos que eu estou tratando. Você falava aqui no comecinho que a dignidade da pessoa humana, né, esse conceito é muito utilizado, às vezes até de forma vaga. O que você mudou aqui? Olha, em primeiro lugar eu tentei atribuir um conteúdo para esse princípio específico, né? Eu percebia 3 problemas de aplicação desse princípio no Brasil. O primeiro é a facilidade com que a dignidade humana era apropriada, às vezes numa dimensão autoritária, para impor modelo de vida boa para as pessoas. Então associar a dignidade à autonomia, refutando um pouco um discurso da dignidade com heteronomia. Ah, isso aqui não é digno porque essa não é uma vida digna, por exemplo, né? Em segundo lugar, também me opondo a um discurso pouco igualitário. O uso da dignidade em favor das elites, né? Eu, por exemplo, destaquei uma decisão judicial em que se falava que teria ocorrido dignidade porque um porteiro não chamou o juiz de excelência, né? Então a dignidade tem que ser compreendida numa dimensão absolutamente igualitária. E também contra a banalização da dignidade, que a gente deve preservar o uso da dignidade para aquelas hipóteses em que realmente envolvam graves violações a direitos da pessoa. Você falava pouco sobre seus alunos, que colaboram muito, você tem muitos alunos bons. Você sempre cita seus alunos, você tem muito orgulho de ser professora, professor titular de Direito Constitucional da UERJ, foi do Ministério Público há muito tempo, hoje advoga também. Como é que você passa isso para frente na sala de aula? O que os seus alunos leem? O que você orienta? Não, assim, primeiro eu acho que o meu principal papel como professor não é transmitir conteúdos específicos, é capturar coração. Então, a coisa que eu mais gosto de fazer é, enfim, engajar o aluno naquele processo, fazer com que ele se apaixone pelo direito constitucional, que é belíssimo, que é um instrumento poderosíssimo, por exemplo, para lutas de transformação na sociedade, né? E eu tento fazer isso sempre estabelecendo diálogos entre o direito e outras áreas, né? Então, eu gosto muito, por exemplo, de história e de filosofia política. Então, eu tento fazer essas mediações. E também trazendo à baila questões práticas reais do Brasil, especialmente questões práticas do Brasil envolvendo a vida concreta de pessoas pobres, de pessoas excluídas. Agora, como é que você faz isso? Então, você não indica livros, não indica autores. Como é que você captura esses alunos? Não, eu não indico cursos, vamos dizer assim. Embora eu mesmo tenha um curso sobre teoria da Constituição, eu não indico um curso determinado. Agora, na medida em que a gente vai dando aulas, eu indico leituras, né? Leituras jurídicas e leituras não necessariamente jurídicas. Nas minhas primeiras aulas, eu sempre indico uma leitura que eu acho importante em direito constitucional, que é o livro de um historiador, o professor Zé Murilo de Carvalho, sobre a cidadania no Brasil, que acho que é importante para um aluno de direito para compreender as grandes questões do país, né? Então,
eu vou indicando leituras, embora não siga essa tradição manualística, né, de se pegar um manual e fazer os alunos decorarem o que está naquele manual. E tem dado certo, né? O que um aluno, o que ele lê, no fim das contas? Você falava filosofia, história, direito, sociologia. Esse aluno tem que ter um aparato maior, uma formação maior, mais ampla? Eu acho que sim, e eu acho que um bom aluno ele também tem que se interessar pelo mundo que o cerca, né? Então ele tem que ler, eu não digo jornal, né? Hoje o jornal, eu sou da geração que lê jornal, né? O meu filho hoje já é um adulto jovem, ele já não toma conhecimento com as notícias pelo jornal, mas pela internet, etc. Mas tem que estar ali o tempo todo antenado, sabendo o que acontece, né? O que acontece no mundo, o que acontece na sua cidade. Então, acho que tem a leitura, e leitura, eu sempre insisto, não só de direito, né? Leitura de outras ciências humanas, e também literatura, quer dizer, direito é linguagem, e o sujeito, para ser um bom profissional do direito, tem que dominar a linguagem, né? E também, eu acho que a literatura nos faz seres humanos melhores, né? Eu acho que para o sujeito, enfim, navegar bem no Brasil, tem que ler, por exemplo, um Grande Sertão Veredas, um Guimarães Rosa, né? Tem que, enfim, não só conhecer o uso da linguagem, mas conhecer um pouco da alma do brasileiro, das nossas relações sociais. E eu acho que para isso a leitura é fundamental, também a jurídica, mas não só a jurídica. E você tem aí seus preferidos, suas listas, seus autores? Você falava lá no comecinho que você lê muito o tempo todo dia. Sim. Mas você tem a sua lista, os seus preferidos? Não, tenho, naturalmente, tenho. Quais são? Olha, o meu livro preferido é Grande Sertão Veredas. Eu acho que é um livro que tem de tudo, assim, tem romance, tem aventura, e acho que é o livro mais bem escrito que eu já vi, com as inovações linguísticas, né? Eu gosto muito do Dostoiévski, Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, gosto muito do Camus, gosto de quadrinhos, né? Eu sou fã de tanto Asterix, Tintin, Quintanilha, um quadrinista brasileiro contemporâneo, gosto de poesia, né? Gosto do Whitman, né? Poesia norte-americana, gosto, enfim, Fernando Pessoa, tem gostos muito variados. A lição não acaba também, né? Voltando a falar agora dos seus livros, professor, você tem 8 individuais, 14 aí como coautor, mas eu sei que vem mais. O que você pode adiantar aí pra gente? Tem um livro meu que nesse momento está em pré-venda, né? Que se chama Direitos, Democracia e República, né, que é uma coletânea de escritos de direito constitucional, artigos, né, pareceres que eu dei, petições em casos importantes aqui no Supremo, sobre, por exemplo, direito de preso, estado de coisas inconstitucional, coisas dessa natureza. Depois disso, tem mais algum ou não? Vamos trabalhar nesse aqui antes. Até estou escrevendo um outro também. Estou escrevendo um outro, o título provisório é República com exclamação. Bom, Daniel, é isso. Foi um prazer receber você aqui no Iluminuras, um grande professor, um grande jurista. Todo mundo conhece os seus livros. Agora, foi bom também conhecer as suas leituras, os seus autores preferidos. É sempre bom, as pessoas têm curiosidade. Eu tenho essa curiosidade. Foi um prazer receber você aqui. Prazer o meu, prazer enorme. Bom, muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este programa e também outros, acesse aí tvjustiça.jus.br. E para falar com a gente, o e-mail é iluminuras@stf.jus.br. E até o nosso próximo programa. Tchau.